Rosalina era uma mulher marcada pelo tempo e pelas escolhas. Aos 35 anos, carregava em seu coração cicatrizes que ninguém poderia ver, mas que pesavam como correntes invisíveis em sua alma. Cresceu em uma pequena cidade no interior, onde todos se conheciam e julgavam uns aos outros com olhares e sussurros. De família humilde, Rosalina sonhava em sair daquele lugar, mas o destino parecia querer mantê-la ali. Ela se casou jovem com Rafael, o filho do açougueiro. Ele era um homem simples, trabalhador e apaixonado por ela, o que a princípio pareceu suficiente. No entanto, a vida ao lado dele foi se tornando monótona e previsível, como se cada dia fosse apenas uma repetição do anterior. Rosalina, ambiciosa e cheia de sonhos, começou a sentir-se sufocada por aquele amor tão previsível. Queria mais, mas não sabia exatamente o que. Foi quando André entrou em sua vida. Ele era diferente de tudo o que Rosalina conhecia. Recém-chegado à cidade, o homem misterioso logo chamou a atenção de todos, mas foi sobre Rosalina que ele lançou seu olhar. André era charmoso, bem-sucedido e tinha um ar de mistério que a deixava intrigada. Um contraste completo com Rafael. No início, era apenas uma troca de olhares. Depois, conversas ao acaso na rua, seguidas por encontros casuais no café da cidade. Rosalina sentia seu coração acelerar toda vez que estava perto de André, e logo o desejo de algo mais tomou conta de seu ser. O que começou como uma simples amizade evoluiu rapidamente para um caso de paixão avassaladora. A cada encontro com André, Rosalina se afastava mais de Rafael. Seu marido, com o tempo, percebeu as mudanças na esposa, os olhares distantes, as noites em que ela dizia estar cansada demais para conversar ou passar tempo com ele. Mas Rafael, cego pelo amor e pela confiança que tinha em Rosalina, nunca suspeitou de nada. Meses se passaram, e a relação entre Rosalina e André se intensificou. Eles se encontravam às escondidas, longe dos olhos da cidade que tanto vigiava. Para Rosalina, esses momentos com André eram a única coisa que a fazia sentir-se viva. No entanto, a culpa começou a pesar em seu coração, mas ela a ignorava, afogando-a no desejo de continuar vivendo aquela paixão proibida. Um dia, tudo mudou. Rosalina estava em casa, tentando agir normalmente enquanto preparava o jantar. Rafael entrou na cozinha, com o olhar abatido. Ele havia saído mais cedo do trabalho naquele dia, algo que Rosalina não esperava. Quando ele se aproximou, ela notou que havia algo diferente nele. "Eu sei, Rosalina", ele disse em um tom baixo e cortante. Ela sentiu o chão sumir sob seus pés. A faca que segurava caiu de sua mão, fazendo um barulho alto ao bater no chão de azulejos. O pânico tomou conta de seu corpo. Rafael sabia. Mas como? Ela tinha sido tão cuidadosa. Tantas perguntas passaram por sua mente, mas nenhuma delas encontrou saída. Rafael colocou um envelope sobre a mesa da cozinha. Dentro dele, havia fotos dela com André. Momentos roubados de sorrisos, beijos e toques. O mundo de Rosalina desabou naquele instante. "Você acha que eu sou cego?" Rafael continuou, a voz embargada pela dor. "Achei que fosse uma fase, que o seu afastamento fosse por cansaço ou estresse. Mas não. Você me traiu, Rosalina. E nem teve a decência de me dizer." Ela tentou falar, mas as palavras não vinham. Era como se sua boca estivesse colada, e a vergonha consumisse. Rafael não esperou uma resposta. Ele saiu da cozinha, deixando-a sozinha, de frente para as provas de sua traição. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Rosalina passou os dias seguintes vivendo em um pesadelo. Rafael foi embora de casa, sem dizer para onde estava indo ou se voltaria. A cidade, pequena e fofoqueira, logo descobriu a verdade, e ela passou a ser o alvo de olhares de reprovação e desprezo. A relação com André também desmoronou. Ele, ao perceber que Rosalina estava destruindo sua vida por causa do caso, se afastou, com medo de ser associado ao escândalo. Sozinha, rejeitada e perdida, Rosalina finalmente enfrentou a crueza de suas escolhas. O que ela havia ganhado ao trair Rafael?
No fundo, sabia que André nunca seria capaz de oferecer a ela o amor que Rafael lhe dava. Mas agora era tarde demais. Rafael estava ferido demais para perdoá-la, e a vida que ela conhecia estava em ruínas. O arrependimento veio como uma onda avassaladora. O peso de suas decisões a sufocava diariamente. Ela tentou, de todas as maneiras, entrar em contato com Rafael, mas ele não queria ouvir. Cada tentativa de redenção era barrada por muros invisíveis que ela mesma havia erguido com suas mentiras. Meses se passaram, e Rosalina tentou reconstruir sua vida. Sabia que não podia voltar atrás, mas poderia ao menos tentar encontrar uma maneira de seguir em frente. Passou a frequentar uma igreja local, buscando algum tipo de consolo espiritual. Lá, conheceu Dona Cecília, uma senhora viúva que logo se tornou sua amiga e confidente. Foi com Dona Cecília que Rosalina começou a entender a importância do perdão, não apenas do perdão que esperava de Rafael, mas do perdão a si mesma. Ela sabia que seus erros eram graves, mas também compreendeu que o caminho da redenção passava por aceitar a sua própria falibilidade. Um ano depois da traição, Rosalina estava mais forte, mas ainda carregava consigo a dor do arrependimento. Certo dia, ela recebeu uma carta de Rafael. Era uma mensagem curta, mas cheia de significado. Ele dizia que havia seguido em frente, mas que o rancor e a mágoa não poderiam definir sua vida para sempre. Não falava em reconciliação, mas em perdão. Naquela noite, Rosalina chorou. Chorou por si mesma, por Rafael, e por tudo o que havia perdido. O perdão de Rafael trouxe paz ao seu coração, mas o arrependimento seria algo que ela carregaria consigo para sempre, como uma lembrança de que as escolhas têm consequências e que, muitas vezes, o que mais buscamos está bem à nossa frente, sem que percebamos. Rosalina ainda segurava a carta de Rafael em suas mãos trêmulas. As palavras, embora breves, carregavam um peso imenso. Elas não ofereciam o que ela mais desejava, a reconciliação, mas eram um passo que ela nunca acreditou ser possível, o perdão. Mas, naquele momento, uma verdade crua a atingiu em cheio: o perdão de Rafael não apagava a dor que ela havia causado a ele, nem eliminava o arrependimento que consumia sua alma. Rosalina teria de aprender a viver com isso. Nos meses que seguiram, ela se apegou a uma nova rotina. Com a ajuda de Dona Cecília, começou a se envolver em atividades voluntárias na cidade, dedicando-se a causas sociais. Visitava idosos em asilos, ajudava crianças carentes com tarefas escolares e participava de eventos beneficentes. Aos poucos, foi percebendo que, enquanto não podia apagar o passado, podia ao menos construir um novo presente. Mesmo assim, o silêncio de Rafael doía. Ele não voltará para a cidade, e ninguém sabia ao certo onde ele estava. Havia rumores de que ele se mudará para uma cidade maior, onde começou uma nova vida. As pessoas diziam que ele havia recomeçado, mas Rosalina sabia que as cicatrizes que havia deixado nele jamais desapareceriam completamente. Certa tarde, enquanto organizava um evento comunitário no salão da igreja, Rosalina foi abordada por Marta, uma antiga amiga e vizinha. Marta olhava com uma expressão carregada de algo que parecia ser pena e preocupação. Rosalina, você está se segurando bem, não é? Começou Marta, com um tom que parecia mais inquisitivo do que solidário. Estou fazendo o melhor que posso, respondeu Rosalina, com um sorriso fraco, sabendo que Marta representava o espírito fofoqueiro da cidade. Pois é, todo mundo comenta como você tem se esforçado. Mas eu ouvi algo sobre Rafael. O nome dele fez o coração de Rosalina saltar. Marta fez uma pausa, como se estivesse saboreando o impacto de suas palavras antes de continuar. Dizem que ele está envolvido com uma mulher, uma tal de Isabela, da cidade vizinha. Parece que eles estão bem sérios. Eu pensei que você deveria saber. O mundo de Rosalina parou por um momento. Embora soubesse que Rafael poderia seguir em frente, ouvir que ele estava com outra pessoa foi como um golpe. A ideia de que ele poderia ter encontrado amor em outro lugar, enquanto ela ainda se debatia com sua própria culpa, a fez questionar o verdadeiro sentido de tudo o que vinha tentando reconstruir. Naquela noite, sozinha em seu pequeno apartamento, Rosalina refletiu sobre a notícia.
Parte dela queria acreditar que Rafael não a havia esquecido completamente, que talvez houvesse alguma chance de reconciliação no futuro. Mas agora, com essa nova informação, parecia que ele havia realmente se distanciado de vez, talvez até construindo um futuro com outra pessoa. E por mais que isso doesse, ela sabia que tinha que aceitar. Rosalina decidiu que não podia mais viver presa àquela dor e àquela culpa. Precisava se libertar de vez, mesmo que isso significasse soltar Rafael completamente. No fundo, sabia que ele merecia ser feliz, e se isso fosse ao lado de outra pessoa, ela teria de respeitar. Ao mesmo tempo, começou a entender que sua busca por redenção precisava ser por ela mesma. Não poderia mais viver tentando compensar seus erros em relação a Rafael, mas sim em relação à própria vida que havia negligenciado por tanto tempo. Ela percebeu que, durante toda a sua relação com Rafael, havia projetado suas próprias insatisfações nele, quando, na verdade, eram insatisfações consigo mesma. Rosalina nunca se deu a chance de realmente explorar seus próprios sonhos e desejos de maneira saudável. E foi isso que a levou a tomar uma decisão importante: deixar a cidade. O plano de Rosalina foi se formando aos poucos. Ela sabia que não poderia continuar vivendo naquele lugar onde todos conheciam sua história e a julgavam por ela. Sentia que precisava de um novo começo, longe de todos os rostos familiares que constantemente a lembravam de seus erros. Durante semanas, preparou-se para a partida, vendendo os poucos bens que possuía e economizando o que podia para recomeçar em outro lugar. Dona Cecília, embora triste com sua decisão, entendia a necessidade de Rosalina. Em um de seus últimos encontros, a senhora lhe ofereceu um presente, uma pequena medalha de prata que ela havia usado durante muitos anos, acreditando que trazia proteção. Isso aqui não vai apagar o que você sente, querida, mas vai te lembrar que sempre há um caminho de volta. Não importa o quão distante você se sinta. Lembre-se de que o perdão não é o fim de tudo, mas o começo, disse Dona Cecília, enquanto segurava as mãos de Rosalina. Com lágrimas nos olhos, Rosalina agradeceu e prometeu que voltaria para visitá-la um dia. No início de uma manhã fria de outono, Rosalina pegou um ônibus para uma cidade maior. Não sabia ao certo o que encontraria lá, mas tinha a esperança de que um novo começo pudesse ser a chave para finalmente se livrar do peso de seu passado. A cidade era agitada, barulhenta e totalmente diferente da pequena comunidade em que Rosalina havia passado a vida. Lá, ninguém a conhecia, ninguém sabia de seus erros, e ela sentiu uma estranha sensação de liberdade ao andar pelas ruas sem ser observada ou julgada. Conseguiu um pequeno apartamento e logo encontrou trabalho como vendedora em uma loja de roupas. Não era o que havia imaginado para si, mas, naquele momento, qualquer coisa era melhor do que a estagnação de sua antiga vida. Os meses se passaram, e Rosalina começou a se acostumar com a rotina da cidade grande. Aprendeu a apreciar a solidão de estar entre estranhos, mas também percebeu que algo ainda faltava. O vazio que ela sentia não podia ser preenchido apenas com um novo ambiente ou uma nova rotina. Precisava de algo mais profundo. Foi então que, em uma tarde chuvosa, enquanto voltava do trabalho, ela decidiu visitar uma galeria de arte que sempre passava em frente, mas nunca havia entrado. Lá, entre as pinturas e esculturas, algo despertou dentro dela. Sentiu-se inspirada de uma forma que não sentia há anos. Lembranças de sua infância vieram à tona. Quando era jovem, Rosalina costumava pintar. Havia sido uma de suas maiores paixões, mas com o tempo, ela havia abandonado esse sonho. Naquela galeria, sentiu um desejo ardente de redescobrir essa parte de si mesma que havia deixado para trás. Decidiu que, além de trabalhar na loja, iria começar a pintar novamente. Comprou tintas e pincéis e passou as noites em seu pequeno apartamento, criando telas cheias de emoção. Suas pinturas eram uma mistura de cores fortes e traços intensos, como se estivesse colocando toda a dor, arrependimento e esperança em cada obra. Aos poucos, foi redescobrindo um sentido para sua vida, algo que ia além de sua culpa e de seu passado. Com o tempo, Rosalina se envolveu com a comunidade artística da cidade. Começou a expor suas obras em pequenas galerias e feiras de arte. O que era apenas uma forma de terapia se transformou em uma nova vocação.
Seus quadros começaram a chamar a atenção, não por sua técnica, mas pela força emocional que transmitiam. Um dia, durante uma exposição, um homem se aproximou dela. Ele observava uma de suas telas com uma expressão intensa. Era uma pintura que Rosalina havia feito logo após receber a carta de Rafael, um emaranhado de cores escuras misturadas com traços de luz. Essa obra. Ela fala de dor e redenção, não é? Perguntou o homem, sem tirar os olhos da tela. Rosalina assentiu, surpresa com a precisão da interpretação dele. Sim, fala sobre isso, e sobre como, às vezes, a redenção não é algo que vem de fora, mas algo que temos que buscar dentro de nós mesmos, respondeu ela. O homem se virou para ela, com um sorriso suave. Às vezes, a maior redenção é aprender a perdoar a si mesmo, disse ele, ecoando as palavras que Rosalina havia ouvido tantas vezes de Dona Cecília. E foi naquele momento que Rosalina percebeu algo importante. Ela havia passado tanto tempo buscando o perdão de Rafael, o perdão da cidade e das pessoas ao seu redor, mas nunca havia realmente se perdoado. Entender isso foi como um peso finalmente sendo retirado de seus ombros. Ela sorriu, sentindo uma paz que há muito não experimentava. Sabia que o caminho até ali tinha sido longo e doloroso, mas agora estava em paz com suas escolhas. E, pela primeira vez em muito tempo, sentiu-se livre. Obrigada por assistir. Se inscreva no canal. Curta e compartilhe.